Shalom, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos à Palavra do Dia. Que neste dia o Senhor esteja abençoando grandiosamente a sua vida, fazendo florescer sobre você os seus sonhos, projetos e planos, e que seja um dia poderosamente favorecido pelo nosso Deus. Que você possa sorrir neste dia com a graça e o favor de Deus que será derramado sobre a sua vida, no poderoso nome de Jesus. Que bom que você está aqui hoje, para juntos meditarmos nessa maravilhosa palavra de Deus. Essa palavra que tem transformado vidas, mudado a história de centenas e milhões de pessoas por toda a face da terra. Essa palavra que tem restaurado histórias. Eu sei que esse Deus poderoso, por meio da sua palavra, tem mudado a sua sorte. E que este seja o dia que o Senhor separou para te abençoar, meu querido e amado irmão, no nome santo de Jesus. Hoje meditaremos na palavra do Senhor que está lá no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 4, que diz assim: Deleite-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Como é importante sabermos e termos a consciência que podemos alcançar os desejos, os anelos, os anseios dos nossos corações. Às vezes temos tantos sonhos, tantos projetos, que acreditamos que não acontecerão, não funcionarão. Mas a palavra de Deus, essa fonte de vida, de fé e de inspiração, ela traz para nós neste dia que nós podemos sim realizar os desejos dos nossos corações, realizar o desejo e o anseio do nosso coração. Veja que o texto fala sobre um caminho a ser percorrido, aonde alcançaremos, realizaremos todos os desejos dos nossos corações. O texto diz claramente que devemos aprender a agradar a Deus. Se agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Veja que Deus ele tem interesse de fazer cumprir, de realizar os desejos dos nossos corações. Mas para isso Ele nos convida a traçar, a entrar nessa rota aonde vamos aprender a agradá-lo, honrá-lo, respeitá-lo e engrandecê-lo. Existem coisas que podemos fazer hoje que agradam o coração de Deus, que deixam Deus feliz. E é só isso que precisamos fazer para termos os desejos dos nossos corações realizados por Deus. Você crê nisso? Deus quer realizar os desejos do seu coração. Deus quer te realizar, tornar um homem ou mulher realizado por meio da sua vontade, no nome de Jesus. Mas precisamos entender que existem coisas que praticamos para Deus, que nos faz alcançar esse ponto positivo ao lado do nosso Senhor. A primeira dela é ter fé em Deus. Todo ser humano precisa aprender a ter fé em Deus. E não é fé de momento, é uma fé constante, uma fé verdadeira, uma fé real, em um Deus que é vivo, um Deus que é presente, um Deus que é poderoso, um Deus que é maravilhoso, que é o seu Deus. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Por isso precisamos ter fé nele, uma fé verdadeira. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador de todos que o buscam. Então, a primeira coisa que eu preciso ter em mente quando eu quero realizar os meus desejos, os desejos do meu coração, é que eu preciso ter fé em Deus. Veja que Ele é um ser galardoador. Ele gosta de galardoar. Ele gosta de liberar bênçãos sobre a vida dos seus. Tudo que Ele depende para fazer cumprir a vontade dele em nossas vidas, nos ver completo, é que venhamos ter fé nele. A segunda coisa é muito forte, é o arrependimento dos erros cometidos. Às vezes nós cometemos os erros e não nos arrependemos. E Deus nos convida a entrar nessa rota do arrependimento, porque é o segundo passo para termos e para vivermos a realização dos nossos anseios, dos nossos sonhos e projetos em Deus. Eu queria que você visse lá no livro de Salmo 51, versículo 17, que diz assim: Sacrifícios agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então Deus não despreza um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que mudou de rumo, um coração que decidiu fazer da forma correta para agradar a Deus. E todo esse processo passa pelo arrependimento, pela mudança de direção. Deus ele quer te ajudar neste processo porque Ele quer que você desfrute da realização dos seus sonhos. O terceiro passo
que é muito mais poderoso ainda, é obedecer a Deus e a sua palavra. Como é bom aprendermos a obedecer a Deus. Como é tremendo podermos obedecê-lo e honrarmos a Ele por meio da sua palavra. Olha o que diz aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, a parte B. Diz assim: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedeçam a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Então percebemos aqui que a obediência à palavra de Deus e à sua vontade é a coisa mais importante. Porque se eu conseguir fazer isso, a Bíblia está dizendo que Deus está preparando um pacote de realizações, tudo voltado para aquilo que o meu coração anseia, tudo voltado para aquilo que o meu coração deseja. Eu sei que você também tem sonhos, tem desejos, tem planos, e Deus quer tornar esses sonhos reais. Deus quer tornar esses planos reais na sua vida, meu irmão, minha querida irmã, no poderoso nome de Jesus. E o quarto degrau é ser sincero e íntegro de coração. É o quarto passo que precisamos aprender a dar. Nós estamos, neste momento, aprendendo a dar passos em direção a Deus, à vontade dEle, porque queremos ter os nossos anseios, os nossos desejos realizados. Então, para isso, eu preciso dar esse quarto passo de fé, que é simplesmente ser sincero e íntegro de coração. Eu queria ler para vocês aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17. Olha o que diz: que sondas o coração e que te agradas com integridade. Tudo que foi dito foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição teu povo que aqui está tem contribuído. Então é importante, mais do que nunca, sermos sinceros e íntegros de coração. A sinceridade atrai a presença de Deus, atrai o olhar de Deus. E quando fazemos isso com dedicação, meu querido irmão, nós acionamos o sobrenatural em nossa direção. E no quarto e último passo, fazer o bem ao próximo. Como é bom fazer o bem ao próximo. Faz bem para a nossa alma, faz bem para as nossas emoções. Isso agrada a Deus, isso faz com que Deus se alegre quando nós fazemos o bem para o nosso próximo, pelo nosso próximo. Meu querido irmão, Deus quer realizar os desejos do seu coração e Ele te convida a dar esses 5 passos neste dia para que você possa viver a intensidade da bondade de Deus na sua vida. Que este seja o dia, meu irmão, que Deus vai te abençoar grandiosamente. Ouse praticar, colocar em prática esses 5 passos e Deus vai fazer resplandecer sobre você o rosto dele. Olha o que diz lá no livro de Hebreus 13, versículo 16. Não se esqueçam de praticar o bem, de mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então temos aqui 5 passos simples, básicos, que podem nos levar a viver a realização dos anseios, desejos dos nossos corações. Primeiro dele, ter fé em Deus. Segundo, arrependimento das coisas erradas que cometemos. Terceiro, obedecer a Deus e a sua palavra. Quarto, ser sincero e íntegro de coração. Quinto e último, fazer o bem ao nosso próximo. Que você possa acessar essa jornada, esse caminho e dar esses passos que vai te levar até a realização dos anseios do seu coração. Que Deus te abençoe neste dia, meu querido irmão, no nome de Jesus. Estenda suas mãos para mim. Eu quero abençoar você, sua família, o seu dia, no nome de Jesus. Pai, eu quero colocar a vida deste irmão que me ouve neste momento, Senhor. Seja aqui na minha cidade, Pojuca, na Bahia, seja em outras cidades, seja em outros estados, até mesmo fora do Brasil, Senhor. Aonde essa oração chegar, eu oro para que a tua bênção alcance esse coração, alcance essa mente. Permita com que este filho teu, esta filha tua, Senhor, possa acessar esse caminho, chamado caminho santo do Senhor, que o conduzirá a viver a realização dos seus sonhos, dos seus anseios, daquilo que o seu coração tanto anseia. Pai, eu oro para que a tua mão poderosa seja estendida sobre a vida deste irmão, para que no momento em que ele acessar esse caminho, o Senhor, diante da tua poderosa e majestosa mão, possa fazer com que o teu filho prospere nessa jornada. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Que você viva um dia abençoado no nome de Jesus. Amém.
Tenha um excelente dia no nome santo de Jesus.